Olá, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e eu estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão de gestão educacional, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, e nós cursamos licenciatura em Geografia. E o tema do nosso estágio de gestão educacional é Gestão Educacional e as Teorias da Aprendizagem. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as práticas educacionais inclusivas, um desafio para quem não tem medo do diferente. A escola não pode tudo, mas pode mais. Pode acolher as diferenças. É possível fazer uma pedagogia que não tenha medo da estranheza, do diferente, do outro. A aprendizagem é destoante e heterogênea. Aprendemos coisas diferentes daquelas que nos ensinam em tempos distintos, mas a aprendizagem ocorre sempre. Precisamos de uma pedagogia que seja uma nova forma de se relacionar com o conhecimento, com os alunos, com os seus pais, com a comunidade, com os fracassos, mas com o fim deles, o que produz outros tipos humanos, menos dóceis e disciplinados. Abramovsky, 1997, página 89. Então, nós vemos que as práticas educacionais inclusivas, como sendo práticas pensadas, podem proporcionar condições de aprendizagem que não incluem nenhum aluno, não excluam nenhum aluno, de educadores que buscam dar respostas às necessidades educacionais especiais, valorizando as diversas formas de aprender, compreender o mundo e dar significado a ele. Rotlins, 2006, página 9. Também temos que entender que existem várias formas de se ensinar, como a gente viu aqui, Muitos de educadores que buscam dar respostas às necessidades educacionais especiais, valorizando sempre as formas de aprender, as formas de como compreender o mundo e dar significado a ele, Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e, portanto, possuem necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a sua escolarização. São, portanto, práticas educativas inclusivas que não somente respondem às pessoas com algum tipo de deficiência, mas sim as práticas que contemplam todo o universo da escola e dos sujeitos que delas fazem parte. Afinal, como ainda escrito na Declaração de Salamanca, Unesco, 1994, no mesmo artigo, existe um consenso emergente de que crianças e jovens com necessidades educacionais especiais devem ser incluídas em arranjos educacionais feitos para a maioria das crianças. Comprova-se assim que já mencionamos anteriormente, também afirmando pela Declaração de Salamanca, Unesco, 1994, a necessidade de uma pedagogia que beneficie a todos, que assuma as diferenças humanas, assume que as diferenças humanas são normais, uma pedagogia que esteja em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a crianças às funções pré-concebidas a respeito do ritmo da natureza do processo de aprendizagem. As práticas educacionais inclusivas, entretanto, não podem ser feitas apenas de forma discursiva, tampouco de forma aligeirada, pois além de requerer preparação adequada e mudanças atitudinais de todos os que atuam, direta ou indiretamente, no processo educacional, exige a concretização de experiência em que as possibilidades de cada um possam ser manifestadas. Ou, como descrito por Gomes, 2012, página 3284. Pensar na qualidade das práticas de ensino é rever novas formas de organização pedagógica
que sejam consoantes ao respeito às diferenças dos alunos, uma nova compreensão das práticas dialógicas desenvolvidas em sala de aula, que recepturem os agentes humanos envolvidos na relação. Afinal, se as pessoas nas últimas décadas mudassem assim como o modelo da família, as relações entre pessoas e estilo de vida, a escola e todos os integrantes que dela fazem parte precisam refletir sobre tais mudanças, repensando sua estrutura e sua praxis, principalmente ao buscar considerar as especialidades de cada um dos seus professores, suas histórias de vida, sua formação e, acima de tudo, a predisposição de que esses profissionais dispõem para se engajar nesse processo de mudança. Mais do que isso, é levar em consideração não somente as experiências negativas do professor diante de tais práticas. Como dito por Alves, 1994, página 8, muito se tem falado sobre o sofrimento dos professores. Eu, que ando na direção oposta e acredito que a verdade se encontra no avesso das coisas, quero falar sobre o contrário, a alegria de ser professor, ou ainda, como descrito por Alves e Barbosa, 2006, página 17 e 18, parece-nos que falar da experiência bem-sucedida nas práticas educacionais e de gestão é entrar no terreno de intratável do indivisível. O discurso da lamentação é um discurso cristalizado, autorizado no meio educacional. O seu reverso soa sempre como um romantismo padente, um estado fora da realidade. Assumimos nesse instante o risco de tratar aqui do reverso da tristeza e do sofrimento de ser educador. Em outras palavras, ao coadunar com a afirmação das autoras, a interlocução que se dará a seguir alguns momentos da vida de uma professora cega chamada Dália, ao refletir sobre sua forma de ver, pensar e sentir como está se dando a atuação docente em tempos de inclusão. Trata uma dimensão de mudança de perspectiva, ou seja, em vez de enfatizar os aspectos negativos do ser docente, enfatizará, como descrito por Álvares e Barbosa, 2006, página 18, as características de desejo, utopia, alegria de ser educador. Em outras palavras, ao trazer a fala de Dália, buscamos identificar em sua fala processos de mudança, de ruptura de concepção já estabelecida e enraizadas e principalmente a descrição de novos caminhos a serem seguidos, por meio de práticas pedagógicas, onde, então temos esse exemplo dessa professora, onde predominam o diálogo, a criação, a construção da autonomia, a descoberta, a participação, a coautoria do conhecimento e o senso de responsabilidade com o coletivo. Alves Barbosa, 2006, página 18. As práticas inclusivas educacionais pelo olhar de Dália. Um repensar sobre a ação docente. Então, para a gente começar a falar sobre isso, sobre os sentidos atribuídos à docência e também sobre as práticas educacionais inclusivas, Dália fez questão de relembrar que a sua forma de pensar no presente só é possível porque ela conseguiu superar um dos mais intensos sentimentos que enfrentou ao longo de seus 42 anos de vida, o sentimento de diferenciação. Trata-se de um sentimento que a fazia lembrar constantemente de que ela era diferente das demais pessoas. Um sentimento de que, apesar de ter uma vida adulta plenamente constituída, ao relembrar do passado, a faz com a voz embargada. Os indícios são de que esse passado é ainda muito vivo em sua memória. De que a pessoa que o recupera se lembra de cada momento que vivenciou para se constituir como pessoa,
e principalmente se estabelecer no papel de professora. Em suas próprias palavras, eu era diferente. Sempre tinha aquela sensação de ai meu Deus, eu sou diferente. Vemos assim o verdadeiro mencionado anteriormente, o ser diferente sendo diferente, que se dá e se consolida principalmente a partir dos sentimentos experienciados no período escolar. Como uma antiga professora da 3ª série, hoje 4º ano do ensino fundamental. Ela era muito seca, tinha um olhar penetrante que dizia: o que esta menina está fazendo aqui? O que ela veio fazer aqui? Acho que o olhar dela era um olhar diferente e por isso comecei a me sentir diferente. Mas as marcas negativas e de inclusão também já haviam sido registradas pela atitude da primeira professora da 1ª série. Ao invés de investigar se a fala de Dália ou não fiz, porque não enxergo, era verdadeira. Preferiu colocá-la na condição de preguiçosa ou mentirosa. A professora fala que não foi porque não queria, porque era preguiçosa e que estava mentindo. Entretanto, apesar de vivenciar vários desses momentos de diferenciação, Dália nunca se abateu. Sempre encontrava soluções para conseguir driblar as situações ou, como diria Vygotsky, 1997, com base em Alfredo Adler, ela sempre encontrava forma de compensar os sentimentos de inferioridade que surgiam diante de si, principalmente pautados sobre a base de uma degradação da posição social ou função da deficiência. Uma dessas soluções veio a ajuda de uma professora, Isabel, que foi, segundo as próprias palavras de Dália, resgatá-la. Ao contrário de suas primeiras professoras, que se demonstraram desinteressadas pela dificuldade que Dália tinha em função da baixa visão, a professora Isabel, além de colocá-la na escola em que lecionava, mais especialmente em sua sala de aula, buscou meios para fazer o encaminhamento de Dália ao oftalmologista, angariando recursos para que seu aprendizado ocorresse efetivamente. A disponibilidade da professora Isabel para a adaptação a essa nova realidade em suas práticas educativas revela as múltiplas determinações vivenciadas por ela e que a levaram a ver as relações interpessoais. Isso vale principalmente na relação aluno-professor, professor-aluno, de uma forma diferenciada e inclusiva, o que demonstra que cada indivíduo é único em suas relações com os outros, são uma troca constante e não segmentos estanques para a abstenção de um produto final. Observe o relatório a seguir. Então, a professora Isabel colocou-se na sala de aula dela e deixou todas as primeiras carteiras disponíveis para eu ir alternando de local. Conforme ela ia escrevendo, eu ia perdendo o campo de visão. Eu tinha que ficar na frente para a escrita. Se ali eu já não conseguia ver, então tinha que ir mudando, passando em todas as primeiras carteiras que a prof deixou disponível, até conseguir enxergar. Mesmo tendo se formado dentro de uma estrutura tradicional de ensino, Isabel já tinha percepção de que para possibilitar a participação e o sucesso de aluno com visão na escola, são necessárias adaptações que facilitem o desempenho escolar. Brasil, 2001, página 70. Somamos a isso o posicionamento de fato inclusivo diante da sala de aula. Tinha aqueles alunos que diziam: por que será? Por que só para ela? E a professora dizia: não é só para ela, é que ela precisa. Se você quiser sentar aí, ela não for usar, pode sentar, mas quando ela precisar, vai ter que ceder o lugar para ela. Notamos por essa fala que quando a professora aceita a diversidade,
Ela consegue lidar com a inclusão competente e passa para seus alunos a situação com naturalidade, sem conflitos. É importante percebermos que isso ocorre por meio do diálogo e não da imposição, oferecendo a confiança e a liberdade necessária para que ocorresse o efetivo aprendizado de Dália. Posto isso, podemos afirmar que, diante da prática educacional estabelecida pela professora Isabel, vínculos de confiança e afetividade foram estabelecidos entre ela e Dália. E mais, esses vínculos foram essenciais não só para a Dália progredisse em seus estudos, mas também para que passasse a acreditar que era capaz de conseguir atingir seus objetivos, bem como afirma e reafirma que tudo o que dizia sobre a dificuldade de enxergar era verdadeiro. Afinal, se não fosse pelo interesse e a preocupação da professora Isabel, Dália somente descobriria a sua deficiência e tipologia bem mais tarde, ou talvez só quando perdesse a visão de vez. O que poderia acontecer precocemente pela falta de tratamento para retardar a causa da deficiência, retínose pigmentar. Diante de tantas atenções e expectativas para com seu desenvolvimento, Dália afirma que o fato da professora Isabel se preocupar tanto com as pessoas e levou a ter sentimentos especiais por ela, ao contrário da primeira professora, que não depositava nenhuma confiança, a professora Isabel valorizava todo o seu potencial, bem como suas habilidades e competência, como se pode observar em sua fala. Nós percebemos também, portanto, que a preocupação, além de nortear todo o trabalho educacional que Isabel propunha a seus alunos, também estava presente nas atitudes de Dália. Ela acreditava que por tanto apoio de sua professora, que por ter tanto apoio, ela deveria compensá-la sendo uma boa aluna e superando todas as expectativas que haviam sido depositadas nela. Futuramente fez a escolha pela docência, optando por ser igual ou menos parecida com o tipo de professoras que foi Isabel em sua vida. Aquela que acolhe e faz de tudo para que os alunos necessitem. Dália, apesar de revelar o momento em que o desejo pela docência era despertado, rememora uma de suas primeiras falas sobre a primeira professora da terceira série, aquela que a fez vivenciar novos desafios e novos conflitos com relação ao sentimento de diferenciação. Ela diz que, apesar de um olhar penetrante e até mesmo discriminador ao longo de um ano, ela sempre teve pessoas ao seu lado que lhe ajudaram. Nesse sentido, como a reprovação na terceira série com a oportunidade de um novo recomeço, surgiu em sua vida mais uma professora que marcaria sua trajetória com atitudes positivas e significativas para o seu aprendizado. A nova professora tinha um semblante diferente, me olhava diferente. Ela fez inclusão mesmo sem saber de nada de inclusão, pois era falado de inclusão naquela época. Ela marcou médicos para mim, me levou ao médico para aprofundar, para saber direitos o que é que eu tinha. E sempre foi assim, atenciosa e dedicada. Com ela sempre tive notas muito boas e não repeti o ano. Com base nessa última fala, nós observamos que o trabalho da nova professora procurou a todo tempo se pauta nas necessidades de Dália, transmitindo-lhe confiança para que conseguisse sanar suas dúvidas passadas e falar sobre as dificuldades presentes. Isso também foi feito para proporcionar um aprendizado eficiente, sem nenhum tipo de discriminação por parte da professora, tampouco por parte dos seus colegas de sala. Podemos afirmar assim que, além de buscar na medicina, por intermédio de vários médicos, os recursos necessários para Dália, a nova professora da terceira série estava sempre disposta a disponibilizar o conhecimento da melhor forma possível.
O fato de saber qual era a minha necessidade, o que estava com dificuldade e aonde ela poderia me ajudar, se ela, por exemplo, lesse o texto e eu fosse escrevendo, me ajudava. Ela lia, ao invés de copiar quando era passado na lousa, ela lia e eu ia escrevendo. As dúvidas que tinha chegava, perguntava e ela esclarecia. As provas eram feitas oralmente. O que a gente pode entender aqui, nesse exemplo, que cada professor, se ele tiver a sabedoria de lidar com cada aluno, o aprendizado do aluno vai ser diferente. Podemos concluir, então, que tanto a professora Isabel quanto a segunda professora da terceira série sempre caminhavam em direção a uma prática educacional inclusiva, com o intuito de saber escutar, refletir, aprender a lentidão, dialogar com o outro, para enxergar em Dália a diversidade dos saberes, tendo consciência de que somos seres inacabados. Enquanto estivermos convivendo e experimentando com outros o prazer de busca pelo conhecimento. Magalhães, 2005. Portanto, ao contrário da ênfase comumente observada e dada aos defeitos, ao déficit cognitivo, observa-se, entretanto, que ambas as professoras consideravam a deficiência como um posto natural. Entenderam isso como algo inerente à criança, e viram que era por intermédio dessa criança, de suas características positivas e de seus pontos fortes que se delineariam as estratégias pedagógicas necessárias para o aprendizado da mesma. Cabe também destacarmos que posteriormente as experiências, ora gratificante, ora negativa, com as professoras do antigo primário, surgem os desafios do ginásio. Várias disciplinas, professores com estilos diferenciados, formas diversas de se trabalhar com os alunos, entre tantas outras diversidades e novidades na nova etapa do processo ensino-aprendizagem. Em meio a tantas mudanças e tantas diferenças, em um novo educador, ganha destaque na vida acadêmica de Dália. João Paulo, professor de matemática da 5ª, do 6º e do 8º série, que desde o primeiro encontro se mostrou preocupado com seu aprendizado. Ele queria saber de onde ela veio, como era a sua rotina diária e como poderia ajudá-la durante as suas aulas, revelados principalmente pelo questionamento: qual é o seu histórico de vida? Eu tenho que saber. A partir do momento em que esse professor de matemática recebeu Dália, pode-se dizer que em cada ato, em cada explicação, ele buscou conhecê-la para que o verdadeiro aprendizado ocorresse. É o oposto do que ela coloca sobre outros professores que pouco se importavam com sua condição, com sua deficiência. Isso revela que a educação inclusiva supõe práticas pedagógicas diferenciadas, baseada na noção de que ao educador cabe desenvolver o seu trabalho a partir das condições efetivamente existentes em sua clientela. Lira, 2007, página 98. O que o professor João Paulo fez foi ancorar-se na tese de que a pluralidade dos alunos deve ser respeitada e que, assim como o aluno com deficiência tem direitos e necessidades de participar e de se considerar membro ativo no interior da comunidade escolar. Lira, 2007, página 98. Tendo chegado aqui e diante de tudo que vivenciou e experienciou, Dália relata os sentimentos atribuídos às atitudes, aos questionamentos, às dificuldades abordadas pela professora e hoje em dia sobre práticas educacionais inclusivas ou mesmo sobre o agir com as crianças com algum tipo de deficiência. Ela estabelece um paralelo com alguns de seus professores ao dizer que o professor atualmente esquece de sua profissão. A profissão é desvalorizada por todas as outras, mas ele não deveria nunca desclassificar a sua profissão.
Se não existe um professor, ninguém estaria formado. Não existe nenhuma profissão sem professor. Precisa mudar, o professor é tudo na vida de uma pessoa. Ainda a esse respeito, Dália significa a docência, por intermédio da diferenciação do ser professor ou ser educador. Professor é de tal a tal hora, de segunda a sexta. O educador é 24 horas. Ele vai aceitar tudo como um desafio e vai abraçar o mesmo como foi abraçada. O professor deve ser desprovido do pré-julgamento, aliás, ele deve ser desprovido de qualquer julgamento. Podemos dizer que Dália, ao expressar sua opinião sobre o que é ser um educador ou um professor, deixa explícito na verdade duas grandes vertentes teóricas: a educação conservadora e a educação progressista, ou como descrito por Ferreiras, Pina e Carmo, 2005, página 3. Direcionando o olhar para dentro da escola, encontramos de um lado professores e professores conservadores, cuja discriminação é ato corriqueiro, muitas vezes imperceptíveis, por ser considerado comum. De outro lado, encontramos professores progressistas, considerando-se realmente educadores comprometidos na medida em que lutam contra qualquer forma de discriminação, na medida que se colocam em favor da esperança que os animam. E, apesar de tudo, na medida em que se colocam frente ao embate ideológico, como lutadores obstinados que cansam, mas não desistem. Outro ponto de questionamento levantado por Dália refere-se à concepção que se tem sobre a profissão docente e a necessidade ou não de um tipo de especialização para se trabalhar com pessoas com algum tipo de deficiência nos espaços escolares. Isso porque, segundo Barbie, 2005, página 55, o professor do ensino regular, apesar de necessitar de alguma assessoria em determinado momento, não tem que se tornar um professor especializado ou levar jeito para isso, nem ter habilidades especiais. Ele simplesmente precisa estar comprometido com a aprendizagem de todos os seus alunos e ter iniciativas para buscar os recursos necessários. Já nas próprias palavras de Dália, qual é a diferença? É da profissão? Não, é da pessoa. É aquela pessoa que vê aquilo como um desafio e fala que quer ir até o fim, independente de ela ter especialização ou não. Com certeza chega à conclusão que o problema não é na categoria dos professores. Ao dizer isso, está se generalizando. São áreas isoladas da classe. São pessoas limitadas que, talvez, na minha opinião, deveriam estar em outra profissão. Além da sua concepção sobre o que é ser professor e educador, Dália reflete sobre o processo de inclusão nas escolas nos dias atuais, revelando que não entende o motivo de tanta polêmica sobre o assunto. Afinal, mesmo sem informação específica ou recurso adequado, ela vivenciou através de alguns professores esse processo. Além disso, hoje, com tantos recursos, tecnologia e informação, os professores apenas segregam uma vez mais, ao aceitar tão somente a presença da criança. É o que se chama de falsa inclusão ou inclusão de incluídos. Hoje se ouve falar tanto que as crianças não estão estudando porque o professor não tem especialização. Entretanto, como ele vai aprender ou como o professor vai ensiná-lo? Nunca me senti uma exceção. Posso até ter sido por alguns professores, mas pouquíssimos. Nunca me senti fora do contexto, sempre tive meu gueto, o que não é inclusivo da minha pessoa. Então, não entendo por que tanta briga pela inclusão atual. Dália ainda complementa. Nos anos de 1970 e 1980, não se falava em inclusão, mas eu participei dela. Mesmo sem ter o braille, eles não me recusaram, não me mandaram embora,
não falaram que aqui não tem vaga para você, porque naquela época não se falava em inclusão e eu não fui rejeitada. Por quê? Qual o motivo? O questionamento de Dália está intrinsecamente ligado a uma das discussões do início desse capítulo. O movimento sobre a diversidade, ou como descrito por Voltaire, 2007, página 2 e 3, é uma das armadilhas na revolução ou reforma da educação inclusiva. A armadilha da pergunta o que falta à escola para ser inclusiva está, sem dúvida, no vício da idealização que ela introduz, no fato de que daí por diante estamos condenados a pensar a instituição em termos ideais, esquecendo que ela é em termos sociais. O risco é de que a escola, em sua reforma, fique tão apressionada em seu modelo ideal que os outros a quem ela se dirige desapareçam. Dália complementa a afirmação de Voltolini ao dizer que agora o que acontece é que a maioria dos professores não aceita a inclusão. Uma outra parte de professores acha que a família é responsável, que ele não tem que assumir a responsabilidade. Ele delimita determinadas frustrações e não consegue perceber que ele, como professor, tem que estender um pouquinho mais e ter uma visão diferenciada daquele aluno. Temos assim o que de fato é a inclusão. Ora, um ato de ensino efetivo de todos, ora, infelizmente, apenas um marco legal ao que se deve seguir, mas que de fato não se concretiza. Diante dessa discussão nas palavras de Magalhães, faz-se necessário compreender, portanto, o conceito de inclusão em seu sentido mais amplo, ou seja, reestruturar a nossa praxis, reavaliar as interações do nosso cotidiano escolar e adequá-las às realidades sociais e cultura dos nossos alunos. A escola inclusiva deve ser aquela que busca construir no coletivo uma pedagogia que atenda a todos os alunos e reaprenda a diversidade humana como fator impulsionador dessa nova forma de organizar as aprendizagens. Magalhães, 2005, página 9. Nesse sentido, então, caso todas as questões apontadas por Magalhães não ocorram, o questionamento anterior de Dália será sempre inevitável, bem como a fala de Voltonilini, 2007, sobre a revolução ou reforma da educação inclusiva. Entretanto, cabe ressaltarmos que, mesmo diante de tantos questionamentos sobre o processo de inclusão nas escolas e sobre as práticas educacionais inclusivas, pautadas nas experiências vividas durante o período escolar e profissional, Dália afirma que existem muitos olhares que a moveram e a motivaram a continuar trilhando seu caminho e chegar aonde chegou. Eu fico ouvindo você ler a minha entrevista e penso, o que me moveu a insistir, mesmo com o sentimento de ser diferente? E chego à conclusão de que os outros olhares, os de aprovação, de admiração, de interrogação, no fundo diziam, vamos lá, vem cá, dá a sua mão, o que nós vamos fazer? Afinal, esses professores que marcaram significativamente a vida de Dália, além de conseguirem notar que educar é empenhar-se em fazer o outro aprender, desenvolve-se, evoluem também ensinando a Dália que, quando se aprende junto, resolvem-se as dúvidas, superam-se as incertezas e satisfazem-se as curiosidades, ou como ela própria bem descreve ao comparar a sua prática pedagógica com a dos professores que fizeram a diferença em sua vida. Por fim, então, nós vemos que se a história da vida de uma pessoa permite uma interrogação das representações do saber, fazer e dos referenciais que servem para descrever e compreender a si mesmo no seu âmbito natural, Josso, 2004, página 39, Dália revelou-se como um constante processo de metamorfose e mesmice, mediante o embate paradoxal
entre o passado e o futuro em favor do questionamento presente. Josso, 2004, página 41. Nesse sentido, ao buscar identificar por meio da narrativa de Dália seus processos, suas experiências, suas aprendizagens, seu conhecimento e principalmente o seu saber fazer por intermédio de tensas dialéticas e de sua subjetividade, conseguimos aprender os sentidos atribuídos à prática docente e suas expressões sobre o que é ser professor, o que é fazer inclusão, bem como quais são as práticas educativas inclusivas que lhe foram sendo apresentadas. Apesar do sentimento de diferenciação e de algum momento que marcaram negativamente a sua trajetória educacional, observamos por fim que Dália até os dias de hoje demonstra em sua fala uma educação inclusiva e possível, principalmente que além de conseguir atingir todos os seus objetivos de escolarização, chegar à pós-graduação, a educadora aprendeu a distanciar-se da sua própria condição de ser pessoa com deficiência, cega, e analisá-la tornando-se defensora de uma educação inclusiva e resignificando o que se compreende por práticas inclusivas educativas, né? Então, a gente viu aqui que as práticas inclusivas apresentadas inicialmente, as discussões sobre o conceito de diversidade, divulgadas nas mais diversas instâncias da sociedade a partir da década de 1970, principalmente, né, que a gente fosse compreender como esse processo foi visto e incorporado pelos professores que a vivenciaram, né? E em segundo momento, tentando expressar o conceito de normalidade tanto como uma forma de igualdade de valores, da identidade social, quanto em seu sentido negativo, ou seja, a normalidade vista como a compreensão de qualquer forma de desvio de uma norma. Em seguida também, né, procura-se apresentar uma proposta de uma pedagogia que considere as mudanças no caminhar do processo pedagógico a partir dos anseios e entendimentos dos diretamente envolvidos no processo educacional, ou seja, os alunos, os pais, professores, gestores, a comunidade e etc., né? E também, em outro momento, conceituando o que entendemos a ser uma prática educacional inclusiva, ou seja, uma prática que propicie, de fato, condições de aprendizagem, que não exclua nenhum aluno, valorizando as diversas formas de aprender, compreendendo e dar significado ao mundo, né? E também tentando unir, né, os conceitos inicialmente descritos, ou seja, as diferenças, a diversidade, a normalidade e a pedagogia da diversidade ou diferença, correlacionando-as com a vida de Dália. Também a gente podemos afirmar que vários momentos ou recordações rememoradas por Dália vieram à tona repletos de significados e sentidos, ilustrando sua história em seus momentos e suas atitudes, assim como suas transformações, sua subjetividade e, acima de tudo, a condução a uma nova reflexão sobre a prática docente, inclusive vivenciada por intermédio de alguns dos seus professores. Então, a gente pode aprender, através da história dela, que existe sim uma forma, né, e o professor que tiver bem estruturado, né, nas práticas pedagógicas, né, com as teorias de aprendizagem, vai conseguir transmitir ao aluno de forma que ele possa aprender, né, possa estar bem informado sobre os conteúdos que cada professor está passando, tá bom?